Oi, pessoal! Continuemos o nosso estudo sobre retas. Após termos estudado como representamos as equações de uma reta no espaço, podemos agora, a partir de suas equações, determinar algumas características dessas retas. Por exemplo, qual o ângulo formado por duas retas. Assim, dada uma reta R1, sabemos que podemos definir um ponto por onde ela passa, que aqui chamamos de A1, e um vetor que indica a sua direção, aqui o vetor V1 de coordenadas A1, B1 e C1. Considerando uma outra reta R2, podemos da mesma forma sempre definir um ponto por onde ela passa e um vetor diretor, aqui chamado V2. Observemos que determinar o ângulo formado por essas duas retas é equivalente a determinar o ângulo formado pelos seus vetores diretores, que essa reta ela é paralela ao vetor V1 e a reta 2 é paralela ao vetor V2. Então, calcular o ângulo θ entre as duas retas é equivalente a calcular o ângulo entre os seus vetores diretores. Tá? O ângulo que nós vamos calcular, que é o ângulo θ, é o menor ângulo formado por elas. É calculado da mesma forma que fizemos anteriormente ao calcularmos o ângulo entre dois vetores, pela fórmula cosseno de θ, que é igual ao produto escalar de V1 com V2, dividido pelo comprimento de cada um dos vetores diretores. Então, vamos aplicar esse cálculo num exemplo. A cada exemplo aqui apresentado, você pode ir pausando o vídeo para realizar os cálculos e depois conferir com o resultado apresentado. Então, assim, se desejamos calcular o ângulo formado entre a reta R1 e a reta R2 dadas, precisamos calcular o ângulo formado pelos seus vetores diretores. Então, aqui nós vamos olhar para cada uma das equações e determinar qual é o vetor diretor de cada uma delas. A reta R1, aqui nós notamos que ela está escrita na forma paramétrica, uma equação para x, uma equação para y, uma equação para z, onde nós temos o parâmetro t em cada uma das equações. Então, na forma paramétrica, o vetor diretor é aquele número que está multiplicando os coeficientes, os coeficientes do parâmetro t. Então, as coordenadas do vetor diretor V1, que é da reta 1, vai ter coordenadas 1, 1 e menos 2. O vetor diretor V2, que é o vetor da reta 2, é retirado observando que essa reta R2 está escrita na forma simétrica. Então, na forma simétrica, as coordenadas do vetor diretor são os denominadores de cada termo dessa equação. Então, as coordenadas do vetor diretor é menos 2 para x, 1 para y e 1 para z. Com essas coordenadas, calcularemos, então, o produto escalar entre esses dois vetores e o comprimento de cada um dos vetores. Então, vamos pegar as coordenadas do V1, as coordenadas do V2, tá? Calcular o produto escalar e também o comprimento de cada um dos vetores. Tá? Então, o comprimento de cada um dos vetores é calculado elevado cada uma das coordenadas ao quadrado. Então, como o V1 tem coordenadas 1, 1 e menos 2, obtemos raiz quadrada, 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, mais menos 2 ao quadrado. O vetor V2 tem coordenadas menos 2, 1 e 1. Então, o comprimento do vetor V2 é calculado pela raiz quadrada de cada coordenada ao quadrado.
Realizando esses cálculos do produto escalar, que consiste em multiplicar cada coordenada correspondente e somar os resultados obtidos, nós vamos obter que o cosseno de θ é 1/2. Esse é um valor conhecido do cosseno. Tá? O ângulo cujo cosseno, né, é 1/2 é o ângulo de 60 graus. Então, assim, nós escrevemos que o ângulo é 60 graus ou π radianos. Então, esse é o ângulo formado entre os vetores diretores e, consequentemente, é o ângulo entre as duas retas. Estudemos agora uma forma de identificar se duas retas são paralelas. Geometricamente, observamos que, se duas retas são paralelas, os seus vetores diretores também são paralelos. Então, assim, se nós conhecemos o vetor V1 da reta R e conhecemos o vetor V2 da reta R2, né, conhecemos as suas coordenadas, nós podemos verificar se esses dois vetores são paralelos, ou seja, se eles são proporcionais. Tá? Então, quando nós estudamos os vetores, nós vimos que para verificar se dois vetores são proporcionais, basta dividir cada uma das suas coordenadas correspondentes. Se todas essas divisões derem o mesmo resultado, significa que os vetores são proporcionais, ou seja, são paralelos. E assim concluiremos que as retas são paralelas. Vejamos um exemplo. Queremos verificar se a reta R, que passa pelo ponto AB, é paralela à reta S, que passa pelo ponto CD. Observemos que nesse exercício não precisaríamos nem montar as equações da reta. Basta apenas determinar o vetor diretor da reta R e o vetor diretor da reta S, e depois verificar se esses vetores são proporcionais. Então, assim, vamos chamar aqui de V1 o vetor diretor da reta R. Como ela passa pelo ponto A e pelo ponto B, o vetor diretor dessa reta fica definido pelo vetor AB. Pegando as coordenadas de B e subtraindo as coordenadas de A, então nós vamos obter 5 menos o menos 3, então 5 mais 3 vai resultar 8, menos 2 com o menos 4, a coordenada y vai ser menos 6, e 4 com menos 2, a coordenada z vai ser 2. Agora, para a reta S, como ela passa pelos pontos C e D, o vetor diretor fica definido pelo vetor CD. Diminuindo as coordenadas do vetor D e do vetor C, nós vamos obter menos 5 com mais 1, vai ficar menos 4, 5 com menos 2, coordenada y fica 3, e menos 4 com menos o menos 3, menos 4 com mais 3, coordenada menos 1. Então, agora, nós temos que verificar se esses vetores têm a mesma direção, se eles são paralelos. Então, nós vamos verificar se as coordenadas são proporcionais, dividindo 8 por menos 4, 6 por 3 e 2 por menos 1. Então, como cada uma dessas divisões aqui dá sempre o mesmo resultado, todas elas dão igual a menos 2, concluímos que os vetores são paralelos. Logo, as retas R e S são também paralelas. Nesse outro exemplo, observamos que as equações da reta estão na forma reduzida. Assim, não temos tão visível um ponto onde a reta passa e quem são os seus vetores diretores. Nós precisamos calcular de cada uma delas um ponto e um vetor diretor. Para a reta R1, vamos escolher, então, x igual a 0, x igual a 1, substituir nas equações e obter, então, o valor de y e o valor de z. Então, assim, se o x igual a 0, o y vai ficar menos 3 e o z
vai resultar em 1. Então, obtivemos um ponto onde a reta passa, que é o ponto A de coordenadas 0, menos 3 e 5. Se x igual a 1, o y vai resultar em menos 1 e o z em 1. Então, obtivemos um outro ponto da reta, um ponto B, de coordenadas 1, menos 1 e 1. Com esses dois pontos, nós podemos definir o vetor diretor dessa primeira reta R1, fazendo B menos A. Então, o vetor diretor da reta 1 tem coordenadas 1, 2 e menos 4. Para determinar o vetor da reta 2, podemos repetir esse mesmo procedimento, escolher x igual a 0, x igual a 1, substituir nessas equações, obter o valor de y, z, e aí diminuir as coordenadas para obter o vetor diretor. Tá? Mas aqui nós podemos observar o seguinte, ó, esse vetor que nós obtivemos quando escolhemos x igual a 0 e x igual a 1, é um vetor de coordenadas 1 para x, 2 para y e menos 4 para z. Esse 2 e menos 4 são exatamente os coeficientes do x que aparecem na equação reduzida. Então, escolhendo 1 para x, o y e o z aparecem nas equações reduzidas. Então, se nós aplicarmos essa definição para o vetor diretor da reta 2, então o vetor diretor vai ter coordenadas para x igual a 1, o y vai ser o coeficiente do x e o z coeficiente do outro x. Então, o vetor diretor da reta 2 é 1, 2 e menos 4. Tendo os vetores diretores, agora a gente observa se eles são proporcionais. Divide uma coordenada pela outra, né? Como as coordenadas são iguais, todas elas vão dar resultado igual a 1. Então, como as coordenadas são proporcionais, significa que os vetores diretores das retas são paralelos. E se os vetores diretores das retas são paralelos, as duas retas são, então, paralelas. Um outro teste bem simples que podemos aplicar é aquele em que verificamos se dois vetores são ortogonais. Estudamos que dois vetores são ortogonais quando o produto escalar deles der zero. Assim, se esses vetores são os vetores diretores das duas retas e se o produto deles for zero, podemos concluir então que as retas R1 e R2 são ortogonais. Por exemplo, se a reta R1 tem equação na forma simétrica, sabemos que as coordenadas do vetor diretor são os denominadores de cada termo. Então, assim, o vetor diretor da reta 1 tem coordenadas 8 para x, menos 6 para o z, e como o y está escrito separadamente, significa que o denominador do y é o zero, ou seja, a coordenada y do vetor diretor é o zero, porque nós não podemos escrever o zero no denominador de nenhum termo. Na reta R2, também está escrito na forma simétrica, os denominadores são 3, 5 e 4. Então, essas aqui são as coordenadas do vetor diretor da reta 2. Então, V2 tem coordenadas 3, 5 e 4. Calculando o produto escalar desses dois vetores diretores, obtemos que o resultado desse produto escalar é zero. Então, a partir desse resultado, concluímos que V1 e V2 são ortogonais. Mas V1 e V2 são os vetores diretores da reta R1 e da reta R2. Então, concluímos que as retas são ortogonais também. A outra característica que podemos determinar entre duas retas é se elas são coplanares, ou seja, se existe um plano que contenha essas duas retas. Para realizar esse teste, lembremos da aplicação do produto misto. Quando o produto misto de três vetores dá zero, significa que com os três vetores dados, não conseguimos formar um paralelepípedo, ou seja, os três vetores são
coplanares, por isso esse volume aqui dá zero. Para aplicar esse teste, precisamos então, a partir dessas duas retas dadas, definir 3 vetores para calcular o produto misto. O primeiro vetor é o próprio vetor diretor da reta 1. O segundo vetor é o vetor V2, o vetor diretor da reta 2. Não temos um terceiro vetor, nós temos que montá-lo. Para isso, nós pegamos um ponto da primeira reta, um ponto da segunda e construímos esse vetor A1, A2, né? Calculamos esse terceiro vetor. Então, assim, por exemplo, se desejamos verificar se essa reta R1 é coplanar a essa reta R2, vamos definir 3 vetores para calcular o produto misto. Olhando para a equação simétrica da reta 1, vemos que ela passa pelo ponto 2, aqui nós temos y menos 0, então a coordenada do y é 0, e z menos 5, então a coordenada do ponto é 5. Então, a reta passa pelo ponto de coordenadas 2, 0 e 5. E o vetor que define a direção dessa reta são as coordenadas que estão no denominador de cada termo. Então, o vetor diretor tem coordenadas 2, 3 e 4. Na reta R2, que também está na forma simétrica, observamos que aqui nós temos x menos o menos 5, que resulta nesse termo mais 5. Então, significa que a reta 2 está passando pelo ponto de coordenada x menos 5. A mesma coisa aqui no y, é menos o menos 3. Então, essa reta está passando pelo ponto de coordenadas y menos 3. E z menos 6, então a coordenada z do ponto é 6. Então, o ponto onde a reta passa fica com coordenadas menos 5, menos 3 e 6. O vetor diretor tem coordenadas menos 1, 1 e 3. Então, aqui nós já temos os 2 vetores para calcular o produto misto, falta o terceiro. Esse terceiro vetor, ele é calculado montando um vetor com os pontos, com um ponto de cada reta. Então, o terceiro vetor é o vetor A1, A2, onde nós fazemos A2 menos A1. Então, subtraindo as coordenadas A2 menos as coordenadas de A1, nós vamos obter o terceiro vetor. Com esses 3 vetores, nós vamos calcular o produto misto. Então, construímos ali, pegamos um ponto de cada reta, já sabemos os vetores diretores, com esses pontos montamos um terceiro vetor, e esses 3 vetores, então, nós vamos aplicar no produto misto. Calculando o produto misto, aqui vocês resolvem esse determinante 3×3 por um método conhecido. Resolvendo esse determinante 3×3, vocês vão observar que no final vai dar resultado 0. Então, nós concluímos, como o produto misto deu 0, significa que os 3 vetores são coplanares. Esses 3 vetores vieram das retas R1 e R2, então, isto mostra que as retas R1 e R2 são coplanares. Se esse produto misto tivesse dado diferente de 0, dizemos então que as retas seriam reversas. Então, resumindo, aqui estudamos então como determinar o ângulo de 2 retas através da fórmula do cosseno, que calcula o ângulo entre os vetores diretores da reta. Determinamos quando que 2 retas são paralelas, bastando para isso verificar se as coordenadas dos vetores diretores são proporcionais. Quando que 2 retas são ortogonais, ou seja, quando que elas formam um ângulo de 90 entre si. Bastando para isso verificar se o produto escalar dos vetores diretores dá 0. E
quando que duas retas são coplanares, né? Calculando, se o produto misto dos vetores diretores da reta com um terceiro vetor formado por um ponto da reta 1, um ponto da reta 2, der 0, significa que essas retas são coplanares. Se esse produto misto der diferente de 0, nós podemos dizer que essas retas são reversas, ou seja, elas são retas suportes de lados de um paralelepípedo, lados que não são coplanares. Então, com esses critérios, resolva os exercícios propostos em aula e tenham um bom estudo.